A outra questão é como cuidar do tempo de uso da internet, que antes, inclusive, existiam um certo controle dos pais em relação ao uso principalmente das redes sociais, né? Senão os jovens passam o dia e a noite usando essas redes sociais. E neste momento, o único contato que a maior parte das pessoas está tendo com o mundo é pelo meio virtual. Então, como organizar essa rotina virtual? Sandra, essa é uma pergunta assim que muitos pontos precisam ser considerados, né? Porque é exatamente isso que você acabou de dizer. Antes da pandemia, essa era a preocupação dos pais, então, passar grande tempo na internet, porque a gente sempre priorizou as relações que são presenciais, tá certo? Mas como você bem disse, nesse momento de isolamento, esse é o nosso recurso de comunicação, né? Com o mundo todo, uma vez que a gente não pode sair de casa. Então, de novo, a gente precisa pensar nesse contexto. O que é que esse contexto está pedindo? A melhor sugestão que a gente poderia dar para vocês seria conversem, né? Não é possível dizer um tempo determinado, mas é possível fazer alguns acordos com os nossos filhos, nossos jovens, enfim, desse tempo de uso da internet, para que seja um tempo de qualidade e para que não prejudique a saúde. Então, de novo, a elaboração de regras, ela pode ajudar para pensar nesse tempo de uso da internet, né? Então, entre em acordo. As crianças pequenas, elas não têm condições de decidir sobre isso, então é a família quem irá decidir. Mas com os adolescentes, esse acordo ele é bem possível. Eu acho que você traz aí a questão das crianças, elas realmente não têm condições de decidir, mas eu acho importante os pais dizerem a regra e justificar, explicar o porquê que está sendo dessa forma, né? Uhum. E mostrar que é para o benefício deles que a coisa vai acontecer assim. Não só para o benefício deles, mas de todo mundo. Na verdade, Uhum. perfeito. Uma outra questão, já mais problemática, é quando já existe um problema estabelecido. Ou seja, quando a criança ou jovem se envolveu lá numa questão de linchamento, de cyberbullying, de sextorção, né? De memes, ou seja, alguma coisa que foi postado que não deveria ter sido postado ou que foi mal interpretado por quem leu. Porque nós sabemos que o que nós postamos, nós temos controle sobre o que nós postamos, mas nós não temos controle sobre quem vai ler e de que forma que vai compreender aquela mensagem, né? Então, eu acho que esse é o grande perigo. Eu queria que você falasse um pouquinho. Olha só, a internet ela é algo bom, mas é perigosa, né? No sentido de que a internet ela potencializa situações de violência com muita rapidez, alcançando aí um grande número de pessoas e causando um estrago que ele é muito maior. Né? Então, a intensidade da violência na internet ela se torna muito maior. Antes, vamos só entender um pouquinho o que o Bauman vai trazer para a gente. Ele vai dizer o seguinte, que a pós-modernidade, ela tem como característica o fato de que a família deixa de ser uma instituição formadora por excelência, cedendo esse lugar a outros espaços ou às outras pessoas, com que os jovens buscam compartilhar suas vivências. E isso não é ruim, tá? Pelo contrário. Acontece que o sentido ou a falta de sentido, né, que os jovens eles dão à vida, faz parte de uma maneira de como eles significam a produção que eles realizam, tá certo? Então, assim, os jovens, eles se preocupam primeiro com o que compreendem ser bom aos olhos dos outros do que o que eles mesmos sentem. Então, o sentido de pertencimento social os impele a valorizar a sua imagem, tendo em conta a opinião dos outros e tendo em vista o desejo de ser aceito por determinados grupos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a questão é a falta de sentido para a vida, tá certo? Ou seja, o sentido que os jovens buscam na vida pode explicar essas situações, essas ações, certo? Então, voltando a esse problema, o que a gente faz em situações de exposição, de violência na internet? Então, o problema da internet é que existem muitos outros problemas para além do cyberbullying. O cyberbullying, ele é considerado um tipo de violência na internet, mas existem outros, como sexting, meme, discurso de ódio, linchamento virtual, enfim.
Nessas situações de exposição virtual, existem alguns canais que dão suporte, tanto às vítimas ou até de retirar o conteúdo do ar, em orientação, e dão orientação a casos de violência na internet. Tem o SaferNet. O SaferNet ele é um órgão diretamente ligado à defesa dos direitos humanos na internet do Brasil. É um site que conta com um link que é o Helpline, que serve como ajuda e orientação para casos de violência na internet. Esse órgão, ele contempla várias iniciativas que dão conta de como os adolescentes e os educadores podem se voltar para uso consciente da internet com vários materiais. Tá certo? É um portal que tem como objetivo promover o uso de uma boa qualidade na internet, ético, eles compartilham também alguns materiais educativos, vídeos, fotos, eventos, artigos e pesquisas. Depois a gente pode passar o site, o link para vocês. Tem um outro também, que é o Internet Segura, da nic.br, que é um site que também contempla vários materiais de apoio para educadores, para adolescentes, para os pais, sobre o uso seguro da internet. Tem o CVV, que é um Centro de Valorização à Vida, que realiza um apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo de uma maneira voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre sigilo total, tanto por telefone quanto por e-mail, e chat 24 horas todos os dias. Então, esses são alguns canais que devem ser acessados em casos de exposição na internet. Além, claro, da família dar um suporte, né, no caso para a vítima, no sentido de como eu faço para acolher o meu filho. Então, o acolhimento também é bastante importante para as vítimas em casos de exposição na internet. Inclusive, a observação, né? Tudo isso que você tem falado mostra a necessidade de estar mais conectado com os jovens e com as crianças neste momento. Então, espaços de diálogo são super importantes, até para a gente saber como os filhos estão se sentindo, se de fato eles estão envolvidos em alguma questão virtual, né? Então, essa conexão entre família e filhos, ela tem que realmente se estreitar nesse momento, né? E como ajudar meu filho a desenvolver a empatia social? Neste momento, a empatia virtual, porque as relações estão mais virtuais do que físicas, né? Então, como ajudar o meu filho a desenvolver essa empatia? Então, a empatia, ela é uma habilidade que ela é desenvolvida. O que é empatia? Então, a empatia, ela é um sentimento que leva a pessoa em direção ao outro, ou seja, é reconhecer o sentimento do outro e comunicar isso a ele. Não é? Então, a empatia, ela necessita conexão. Então, é a capacidade de se conectar com o outro sem julgar. E aí, estabelecendo uma relação com essa pandemia, né, que a gente está vivendo, a empatia, essa capacidade de se conectar com o outro, provavelmente ela estará mais presente nas nossas relações, porque nesse momento a gente está tendo uma boa oportunidade para pensar sobre nós mesmos, sobre como a gente está se sentindo. E quando a gente tem mais condições de pensar como a gente se sente, mais a gente tem condições de representar como o outro se sente, tá? E, sobretudo, eu não apenas consigo identificar os sentimentos alheios, mas me sensibilizar pela dor do outro. Nesse momento, as relações virtuais, elas são muito mais intensas. Então, é preciso que essa capacidade empática se transporte para o mundo virtual, que é o que a gente está estudando agora, que é a cyberempatia. Então, como é que eu transformo a empatia para uma realidade que é virtual? Porque essa empatia, essa habilidade, ela precisa estar num espaço que não é mais outro espaço, mas é o próprio mundo que a gente vive. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja uma capacidade de representação, ou seja, a capacidade de imaginar alguém que eu não estou vendo, mas que, a depender da situação, eu consigo imaginar como essa pessoa pode estar se sentindo. Então, eu recebo um meme, por exemplo, mas eu não vou repassar esse meme porque eu consigo representar a dor do outro, o sofrimento da outra pessoa que está envolvida e me sensibilizo com essa dor, certo? Uma vez que a construção do conhecimento ela se dá de dentro para fora, quanto mais reflexões a gente fizer, mais perguntas a gente fizer,
ao invés de dar tantas respostas prontas, mais a gente favorece a conservação desses valores. E aí temos uma empatia que ela é conservada, ou seja, ela é sustentada para qualquer situação, para qualquer pessoa. Então, por meio do reconhecimento de sentimento, das trocas de perspectivas, é possível favorecer o desenvolvimento da empatia e promover uma empatia que se estende para o mundo virtual. Nossa, muito interessante. Agora, eu estava pensando uma coisa, Fernanda, não adianta querer que os nossos filhos falem, né, dos seus sentimentos, se nós também não falamos dos nossos sentimentos para eles. Então, eu acho que começar falando como eu me sinto, né, e questionando como você se sentiria no meu lugar ou no lugar do outro, não é verdade? Então, Exatamente. criar mesmo esse ambiente, né, essa confiança entre Uhum. familiares para as pessoas falarem sobre o que sente. Que, como você falou a princípio, é uma coisa que nós não aprendemos, né? Nós aprendemos a engolir muitas coisas, e isso não contribui com o bem-estar de ninguém, muito menos com a convivência, nem na familiar, né? Uhum. Então, eu acho que aprender a falar sobre os próprios sentimentos e estimular os filhos a falarem sobre os sentimentos dele é super importante isso que você trouxe, né? Tem uma coisa, Sandra, que você falou que é bem importante, que eu queria ressaltar, que é essa relação de confiança, ela também precisa ser bastante forte. Porque, às vezes, eu não quero falar sobre o meu sentimento nesse momento, mas o fato de eu dizer assim, olha, eu estou entendendo que você não quer falar nesse momento, mas a hora que você precisar, eu estou aqui. Então, eu vou construindo uma relação de confiança que é bastante importante, né? Então, eu deixo um Uhum. canal aberto para que os meus filhos, os nossos alunos, eles saibam que eles podem contar com a gente também, não é? Então, quando eu digo assim, eu tô vendo que você está precisando de ajuda, eu tô vendo que você anda muito chateado, eu entendo que você não quer conversar agora, mas eu tô aqui para que você precisar, eu fortaleço essa relação de confiança. Exatamente, é respeitar o momento do outro também, né? Sim. Uhum. Perfeito, Fernanda. Eu acredito que todas essas dicas, todas essas reflexões que você fez, né, acerca de como lidar com essas questões virtuais neste momento, vão contribuir muito para os pais refletirem e pensarem em formas de lidar com essas questões. Eu acho que sua fala foi muito assertiva, queria Obrigada. agradecer muito, né, a sua disponibilidade e a sua presença, e dizer para as famílias que não é momento de desespero. Eu acho que para tudo tem solução. Nós precisamos, de fato, buscar formas de lidar com essas questões, de lidar com essa convivência que foi imposta, né, de um dia para o outro, e com esse monte de problemas que nós estamos tendo que cuidar. Mas é importante ressaltar que os espaços de diálogo familiares e refletir sobre o que as pessoas pensam, o que elas sentem, sobre as diversas questões que estão sendo apresentadas, falar sobre os sentimentos e acompanhar muito os sentimentos dos filhos, né? Claro, respeitando o momento que eles não estão querendo falar, mas se colocando à disposição, se mostrando ali realmente uma família protetora, né? Então, agradeço a atenção de todos e até uma próxima videoaula.